Olá pessoal, olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Acervo Jurídico. Antes de apresentar o ilustre convidado de hoje, eu quero agradecer a presença do Dr. Jorge Tosta, que é desembargador do Tribunal de Justiça, já esteve aqui presente falando sobre diversos temas, principalmente sobre a inteligência artificial no Poder Judiciário, e está compondo a nossa mesa aqui na condição de entrevistador. Também quero agradecer a presença do advogado doutor Sandro Rogério Israel, que é titular da banca de advocacia Israel Advogados Associados, que é o escritório que nos dá a assessoria técnica. Suporte. É isso aí. O suporte técnico. Hoje eu estou gaguejando, hein? Não tem problema, Lúcio. Doutor Jorge, obrigado pela presença, doutor Sandro também. Eu que E agradeço. o nosso ilustre convidado de hoje é o professor Ricardo Saeg, advogado, livre-docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Muito obrigado pela presença, fico muito feliz. Aliás, o nosso podcast agradece. E eu gostaria de iniciar a entrevista, se você pudesse falar um pouco da sua pessoa, um pouco da sua vida profissional, para que os nossos telespectadores que nos assistem agora possam conhecer um pouco melhor. Muito obrigado. Queria antes agradecer professor Lúcio Palma, professor Sandro, professor Jorge. Estou aqui numa mesa de professores. Não é? A reputação dos senhores eu conhecia antes, inclusive, da amizade que hoje eu tenho de muitos anos com cada um dos senhores. Dizer da minha satisfação de participar desse podcast, muito bacana, presidido aí, liderado pelo Dr. Lúcio Palma, né? Um cidadão maravilhoso, uma pessoa especial mesmo. Obrigado. Então, acho que eu fiquei tão emocionado que te contaminou. E você ser. deu uma gaguejada por mim, só para eu não ter que gaguejar, então eu agradeço de coração. É que eu fiquei nervoso com a sua presença ilustre aqui, né? Aliás, depois nós vamos falar dos dois livros, né? Mas pode falar um pouco para o nosso público aí. O Sandro, prazer, viu, meu irmão? Prazer é todo meu, Saeg. E você sabe que Doutor Ricardo Israel, Saeg. tudo que termina com Israel é anjo, né? Coel, é anjo. E eu, particularmente, tive 6 vezes em Israel, sou evangélico. Eu sou evangélico, kardecista, devoto de Nossa Senhora Aparecida, mestre maçom, cavaleiro templário. Olha só. Parece meio contraditório isso tudo aí, pois mas é. tudo bem. Mas como todas essas linhas são voltadas para o bem, É verdade. Sim. elas acabam se irmanando numa consubstancialidade quântica, que é essa consciência quântica que eu tenho pregado, na medida que não dá mais para entender o mundo, o universo, a vida, sem a gente levar em consideração aquilo que a gente não vê. Não é? O invisível é real. Essa me parece que é a grande verdade. E eu tenho assim, até um pouco de tristeza e compaixão por quem não consegue perceber o invisível. Porque tem uma visão meio míope, limitada das coisas. Então a gente tem que fazer um exercício mesmo de entender esse invisível e de compreender que existe o mundo da luz e o mundo das trevas. E você se associar a um ou se associar ao outro. Verdade. Né? Eu quero começar, né? É muito complicado a gente falar de si, né? Mas eu tenho 56 anos de idade, com 22 anos de idade eu me formei na PUC São Paulo, com 26 anos de idade eu obtive o título de mestre, 30 anos de idade de doutor, 36 anos de idade o de livre-docente. Entrei na PUC com 17 anos de idade. Até hoje eu vivo a PUC São Paulo, então praticamente eu tenho 40 anos de PUC. Sou um filho da PUC. Puro sangue daquela universidade. Tem uma história dentro da PUC, né? Tenho uma história. Minha primeira esposa eu conheci na PUC. A segunda esposa, a gente deu o primeiro beijo dentro da PUC. Olha só. Meus filhos foram batizados na capela da PUC, Que é não muito obstante seja bonito, por sinal. evangélico, mas sou devoto de Nossa Senhora. Faço questão do batismo de acordo com o sacramento tradicional dos meus filhos. Os batizei em seguida no Rio Jordão, em Israel, onde Jesus foi batizado por João Batista, pelo meu pastor evangélico, o bispo Rodovalho, que é o líder da Sara Nossa Terra, né?
enfim, na maçonaria eu sigo o rito de York. Hoje, no rito de York, eu tenho os 3 graus simbólicos e todos os graus filosóficos. Sou cavaleiro templário, pertenço à comanderia. São 3 níveis. O cavaleiro da Cruz Vermelha, que faz um juramento de entregar a vida pela causa do bem. O cavaleiro de Malta, que faz um juramento de proteger a viúva, o órfão e o desamparado. E o cavaleiro templário, que é o último nível, que faz o juramento de defender o cristianismo. Então, o que me define é advogar, mas advogar por juramento, porque no Evangelho, lá em 2 João, Jesus é advogado. No Evangelho, Jesus é marceneiro, ele é rabino e advogado. São as 3 profissões do Cristo. Então, como advogado, eu me considero um legatário dessa missão de Jesus, não na divindade do Cristo, porque eu não tenho esse merecimento, mas conforme o exemplo do Cristo, para proteger quem eu tiver que resgatar. Sou kardecista porque eu tenho no meu coração que, encarnado ou desencarnado, minha missão é resgatar as pessoas. Amém. E essa é a causa da minha vida. Aí, na advocacia, agindo de acordo com o preceito e buscando ser um cara sério, e eu acredito no advogado sério, honesto, eu tive assim um grau de sucesso, respeitabilidade e prosperidade também. Meu escritório, abaixo de mim, tem mais de 50 pessoas, sede aqui em Brasília, uma reputação nacional e internacional, mas tudo voltado para essa causa do bem que eu não abro mão dela. O Sayeg, desculpa te interromper, não é uma interrupção, está dando sequência nessa sua fala, que eu acho muito importante. Você escreveu o Capitalismo Humanista numa circunstância de vida bem especial, eu conheço um pouco dessa história. Eu queria que você emendasse e falasse um pouco para nós disso também, porque quando você decidiu escrever o Capitalismo Humanista, estava passando por uma situação de vida meio complicada. Bem difícil. Eu queria que você falasse um pouco disso, para a gente dar introdução nesse tema do capitalismo humanista, que eu acho bem interessante. Então, dentro dessa mentalidade, eu acordo à noite, porque tem gente passando fome no mundo. Eu não consigo transigir com a indiferença à pobreza, a dor, o sofrimento, a morte ao meu próximo. Eu acho que Deus dá mais privilégios para alguns do que para outros, na medida em que essas pessoas têm o dever de ser instrumento de resgatar o próximo. Então, a dívida perante o céu, perante a espiritualidade de quem tem mais, é muito grande. É proporcional ao benefício recebido em relação a de quem tem menos. E eu tive a sorte, a felicidade de ser acometido por uma leucemia, que é crônica, que eu carrego até hoje. E que, para mim, professor Jorge, é uma vantagem competitiva. Porque eu fico flertando desde 2007 com a morte, todo dia, e todo mundo morre ao meu lado e não acontece nada comigo, mas isso me torna uma pessoa melhor, mais humanista e mais realista de que o invisível é real e de que os valores verdadeiros não são os valores materiais. Eu tive esse diagnóstico em 2007, eu fui internado do quarto 617 da ala de oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Um médico se aproximou, meu médico se aproximou de mim, muito gentil, com muito modo e tato para falar, mas falou: Ricardo, olha, eu tenho que te dizer, porque você precisa se organizar. 90 dias. 90 dias. Que loucura. E eu fiquei assim, na hora, fiquei abatido, depressivo, deitei na cama,
Mas eu passei um paradoxo, porque eu não podia poupar meus filhos desses 90 dias, porque eu queria passar os últimos 90 dias com os meus filhos. São 4. O de colo tinha 6 meses. E eu pedi para eles virem. Quando me avisaram que eles estavam lá no átrio do hospital e que eles iam subir, para não desestabilizar minhas crianças, eu pulei da cama. E o meu mais velho, com 12 anos de idade, vira e fala assim, mas já entendia mais ou menos, mas papai, você tá bem? Eu falei, tá tudo bem. Quando eu falei, tá tudo bem, eu senti uma bênção e percebi que eu não era escravo da leucemia, pelo contrário. Eu não pertencia a ela que me pertencia. Eu era dono do meu caminho, não é senhor do meu destino. Então eu comecei a abençoar a minha doença, que eu carrego até hoje, que ela é crônica, todo dia eu tomo um remédio, não é? Mas isso em 2007, e que tudo bem, morte é libertação, eu ia para um outro estágio. Se não tivesse merecimento, como kardecista, eu acreditava que ia voltar, inclusive. Então, eu não estava com medo, eu estava chateado de deixar minha família, isso sim. A situação era tão grave, que o meu seguro de vida, Banco Bradesco, e eu quero aqui fazer um elogio ao Banco Bradesco, eles tinham uma cláusula de doença terminal, que você recebia 10% da apólice. E eles me pagaram os 10%. Pagaram. Eu brinco tanto que eu falo, olha, eu acho que eu fiquei tão feliz com a grana do Bradesco que... Veio a cura. Veio a cura. Pô, preciso gastar direitinho esse dinheiro, né? Preciso gastar direitinho esse dinheiro. Mas eu usei, por exemplo, esse dinheiro para quitar a prestação do carro, que estava no consórcio, para não deixar a prestação carnê para minha esposa. Expliquei para ela do seguro de vida, quem era o advogado que tinha que cuidar disso, o José Horácio lá do IASP, que foi o que eu escolhi, conversei com ele, se desse pau no seguro, para ele amparar minha família. Decidi que queria ser cremado e não queria ser sepultado. Eu não podia, por conta da leucemia, fazer doação de órgão. Eu fui checar isso também, eu fui organizar meu óbito. E naquela época não era digital que nem hoje, né, 2007. Era na base da folhinha. Então você ficava marcando os 90 dias na folhinha. E o câncer, ele é silencioso, né? Ele te pega, mas ele é silencioso. Gostei da frase, organizar meu óbito. Não tinha jeito. Como se fosse organizar uma viagem, né? Mas literalmente organizar a viagem, porque eu podia fazer de tudo, eu tinha liberdade para tudo, inclusive para fazer qualquer inconsequência, porque eu não ia responder por ela, né? A princípio, em tese. Eu tinha 90 dias e estava bem, com algo me matando por dentro silenciosamente. Então, eu estava lá, né? E internado. Daí eu pensei, eu vou deixar uma carta para os meus filhos, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, coisa tétrica. As crianças carregando aquele papel. Ai, meu pai me deixou essa carta. Puta drama. Eu falei, não vou deixar esse negócio, não. Eu vou escrever uma mensagem para o mundo. E escrevi dentro da minha área, Análise Econômica do Direito à luz da Fraternidade do Cristo. E aí surgiu o capitalismo humanista. Aí quando dá 90 dias, Jorge, nada. 91, nada. Você fala, porra, mas eu tinha que ir pro saco, né? Como é que faz? 100 dias, nada. No 103º, 104º dia, já me deram alta lá, Ricardo, esquece, vai para casa. E não é que você acha que curou, porque não curou, mas você esquece, né? Falar, se dane, não tô nem aí. Só que aquele material que eu escrevi no hospital, eu já era doutor, levei para a universidade e defendi como livre docência. Na hora de formatar a tese para entregar, para fazer a defesa como livre docência, o professor Wagner Balera, que fez a revisão e que no final das contas publicou junto comigo, porque a revisão dele foi muito útil, produtiva e de fato acrescentou, chegou para mim e falou, não vamos
não vamos dar esse nome, né, Ricardo? Eu falei, não, esse nome não dá. Aí ele falou, pois é. E que nome que a gente vai dar? Eu falei, vamos capitalismo humanista. Putz, capitalismo humanista, capitalismo humanista, capitalismo humanista. E veio esse nome. Na época a gente lançou no Google, entre aspas, não tinha uma referência sobre capitalismo humanista. Lançamos em inglês, não tinha uma referência no capitalismo humanista. Hoje, isso em 2007, 2008, hoje a gente lança no Google, tem dezenas de milhares de referências de capitalismo humanista. Isso é muito bacana, né? Com certeza. Cunhar um conceito que, no final das contas, espraiou pelo mundo. Mas eu não sabia que tinha nascido isso dentro do hospital. Foi dentro do corte 617, por isso que eu não esqueci. Não Quem apanha não esquece, né, Lúcio? Quem apanha não esquece. Então eu lembro exatamente. Aí eu cheguei na universidade falando, olha, o meu filósofo é Jesus Cristo, tal. O pessoal começou a falar, isso não é jurídico, isso não sei o quê, papapá. Eu falei, não, espera um pouquinho. A fé é de uns, mas a cultura é de outros. Aí eu fui fazer o meu segundo doutorado em sociologia, antropologia, na verdade. Ele me ajudou demais a fechar minha tese de livre docência. Então, em vez de defender a tese em antropologia, eu defendi a livre docência, me aprofundando na área do direito. E acabei defendendo e publicando. Não é? Hoje está publicado em inglês também. É vendido no mundo inteiro. E as pessoas ficavam perguntando, cadê a lógica do capitalismo humanista? No quê? Porque isso aqui é um conceito auto-excludente, é uma contradição em termos, tal, não sei o quê. Falei, realmente, é uma contradição em termos dentro de uma perspectiva de lógica física do século XVII. Mas se você parar para pensar numa física quântica, numa consciência quântica do universo, onde você mergulha e se aprofunda, e a matéria, não é, a frieza das coisas, é equivalente à própria energia por consubstancialidade quântica, formando uma única singularidade, de acordo com a teoria do emaranhamento quântico, você consegue entender que, no final das contas, tudo é uma singularidade e as coisas acabam, ainda que auto-excludentes, compondo um único objeto, uma única singularidade. Isso ficou muito claro para mim um dia. Meu pai era muito católico, e eu fui com ele na missa, que eu ia com ele para acompanhar, comungava, né, não precisa ser evangélico, ou participava dos ritos. Mas o padre, na hora de rezar o credo, ele disse, creio na consubstancialidade da Santíssima Trindade. Que 3 são 1 é 3. E aí que você tirou a consubstancialidade do direito quântico, olha Foi, só. Jorge. Da física, você transportou para o direito. Isso, dentro da igreja católica. Essa eu não sabia. Que bacana. Foi aí, eu falei, putz, tá aí. Consubstancialidade. Sayeg, eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro eu queria agradecer ao Dr. Lúcio, tá? E dizer que para mim é uma realização estar aqui com juristas do tamanho do conhecimento dos senhores. Eu estou aqui como professor soldado, viu, meu marechal? Sou professor soldado. Eu caí na besteira de falar marechal. Mas, de qualquer forma, é uma realização. Achei que ia ter aqui uma aula de direito, tive uma aula de vida. Amém. Né? E vou levar suas palavras, por quanto eu tiver nesse mundo, eu vou levar suas palavras, que realmente é superação, né? Eu nem me imagino numa situação dessa, acho que ninguém se imagina, mas quando escuto uma superação de tamanha relevância, a gente repensa alguns conceitos de vida, né? E realmente que o material não é o mais importante desse mundo. Talvez ter assim, como o senhor tem, vou chamar de senhor, como você tem, Sayeg, né? esse respeito aí pelas pessoas, né? Muito mais do que o amor ao objeto, você tem amor às pessoas, à própria vida. Amém. Né? E eu vou seguir como, pelo menos, linha de entendimento aí para a minha vida agora. Queria também agradecer aqui estar aqui na presença do Dr. Jorge Tosta, né? Quando ainda
quando ainda recém-formado, né? E olhava algumas decisões do Dr. Jorge, e eu tenho algumas guardadas, como do meu ex-professor Shimura e alguns outros juristas que hoje, algumas autoridades, juízes que estão no tribunal, vai imaginando, será que um dia vou poder ter a possibilidade? E eu digo para os meus alunos que sim, que todos têm a mesma capacidade, basta exercer. Com certeza. De estar sentado à mesa com pessoas inteligentes como o Dr. Lúcio Palma. Só tenho a agradecer também a Deus, viu, Seg? Amém. É a Deus. Acho que não tem outra explicação. Minha família humilde também, assim como até os colegas, que eu sei também algumas histórias aqui, vem de família humilde. Uma mãe que sofreu para criar, um pai que sofreu para criar e me dar uma oportunidade. Mas vamos lá. Se eu puder lhe fazer uma humilde pergunta de um soldado ao marechal, tá? Pedir aqui a permissão de perguntar. Não temos apenas juristas assistindo o nosso podcast. Nós temos pessoas que têm interesse no direito. E eu queria lhe perguntar se tem uma forma mais simplista, mais tranquila, vamos dizer assim, de explicar o que é exatamente o capitalismo humanista. Se tem como explicar de forma menos técnica. Claro. É simples. É um capitalismo decente. Porque a gente não pode abrir mão de ser capitalista, e o mundo é capitalista, a vida é capitalista. O capitalismo, ele é o desdobramento da nossa própria liberdade exterior. Não existe um regime não capitalista onde a liberdade seja plena. Então o socialismo, ele solapa a liberdade e vive da pobreza. O dia que a pobreza acabar, acabou a esquerda. Por isso que a esquerda manipula, alimenta e controla a pobreza. Esse é o objetivo da esquerda. A direita, do lado dela, ela simplesmente ignora e despreza a pobreza. Então eu não sou nem a direita nem a esquerda, Jorge, porque nenhuma delas atendem a humanidade. E a gente não pode simplesmente fingir que não existe ou, de outro lado, usufruir e se aproveitar da miséria alheia. Das duas propostas são convincentes. Então, é como um professor da PUC São Paulo, um cientista do direito, membro do Conselho Superior da CAPES, que é lá do MEC, que é a agência que controla todos os mestrados e doutorados do Brasil, né? Eu parti de uma premissa, de uma pergunta mesmo. O capitalismo é incompatível com a dignidade da pessoa humana? Sim. Né? Esse era o pensamento corrente. E aí, se desdobrando em cima da premissa, fazendo a verificação científica dela, de acordo com a reflexão, eu percebi que não. O capitalismo, ele tem que se irmanar com a própria dignidade, na medida em que a base do capitalismo é a base da dignidade, que é a liberdade. Agora, não a liberdade que prejudica o próximo. Esse papo de o peixe grande pode comer o peixe pequeno, de capitalismo selvagem, de capitalismo cowboy, ele não me convence. Porque ele está no mundo do ser. E o mundo do direito, aí respondendo ao professor Lúcio, não é? O que ele tem de jurídico, está no dever ser, no deontológico. Então, a gente deve induzir o capitalismo à decência. E hoje, assim, nos tribunais, objetivamente, o capitalismo humanista ele já é consagrado no Superior Tribunal de Justiça, mas mais do que ele, é a boa-fé objetiva. Que não se leva em consideração o pensamento, o sentimento da pessoa, mas sim a conduta decente. Ô Seg, eu me lembro quando Delfim Neto era ministro da Economia, ele usava uma frase que ficou marcada na época e até hoje se reproduz como um exemplo de capitalismo. Eu queria que você me dissesse se é mais ou menos isso, ou como a gente enxergaria essa visão sob a ótica do capitalismo humanista. Ele dizia o seguinte, que era preciso crescer o bolo para depois partilhar. Né? Querendo com isso dizer o quê? Que a economia precisava crescer, as pessoas, os empresários, enfim, as empresas precisavam enriquecer e crescer para depois
ser feita, Dividir. enfim, que os mais humildes e os trabalhadores se beneficiassem, então, desse crescimento econômico, ou seja, do bolo já crescido. É isso realmente? Ou Então, seja, a ideia é fazer com que quem já tem muito cresça e enriqueça mais para partilhar, ou seria uma outra visão do capitalismo? não, é assim. Todas as pessoas têm uma especial responsabilidade pelo seu próprio destino. Essa é a premissa da liberdade. São senhores dos seus passos, né? Dono do seu caminho. Então, você pode chegar dentro da sua liberdade até o infinito. Mas isso não significa que as pessoas possam ficar para trás. Então, na medida que você avança, também ninguém fique para trás. Então, existe uma linha, né, na verdade, uma banda de vulnerabilidade, onde as pessoas são vulneráveis. Essas pessoas têm que ser assistidas, mas não para se manter vulneráveis, para saírem da vulnerabilidade e alcançar uma atmosfera, uma zona de oportunidade, do direito à oportunidade. E aí, na zona, na atmosfera da oportunidade, é cada um por si, de acordo com as suas opções de vida, as suas próprias escolhas. Por quê? Porque a gente tem que garantir as liberdades. Então, os vulneráveis têm que ser assistidos? Os vulneráveis têm que ser assistidos não para ser mantido em vulnerabilidade. Eles têm que ser assistidos para alçar a oportunidade. E aqueles que não tiverem a mínima condição, permanentemente assistidos. Saeg, pegando o gancho aqui do Sandro e do Jorge também, né? O STJ já abraçou essa teoria do capitalismo humanista. Dá um exemplo para quem está nos assistindo de algum caso jurídico em que esse capitalismo ele ingressa, né? O ministro Moura Ribeiro, do STJ, que foi quem inaugurou o capitalismo humanista dentro do STJ, ele fala assim: o capital tem que ter um cheiro bom, não pode ser podre. Não é? O direito, ele não pode te levar a uma situação de miséria. Então, isso é antijurídico, inclusive. E nessa medida, você tem que levar em consideração, não é, esse humanismo. Então, e foi assim que foi desenvolvido esse direito quântico. Existem 3 universos do direito, que é o positivismo, que é o materialismo jurídico, o direito frio, inodoro, que é aquele que inclusive pode ser aplicado pela inteligência artificial. Tem o humanismo jurídico, que é aquele que leva em consideração a dignidade da pessoa humana, que é o novo jusnaturalismo, que o jusnaturalismo é uma perspectiva arcaica, antiga do direito, e que hoje que evoluiu para esse humanismo. E tem o realismo, que é a forma de julgar dos americanos e dos escandinavos, né? Que para nós é o jurisprudencialismo. Sim. Então, na hora de julgar, você não pode abrir mão da lei, porque isso é não republicano. Sim. Você não pode abrir mão da realidade, porque você perde o bom senso. E você não pode abrir mão da dignidade, porque senão você julga desconsiderando a decência. Então, você tem que achar uma solução realista, decente e legal. E o artigo 8º do Código de Processo Civil, ele hoje estabelece isso. Estabelece a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade como o terceiro princípio. Numa posição topográfica, a legalidade, ela reveste, por último, a solução proporcional, racional e digna, decente, encontrada pelo magistrado. A lei, ela dá um mandamento ao magistrado, nem sequer às partes, e nisso ela é literal. Fala, na aplicação do ordenamento jurídico, o magistrado. Então, o ministro Fux, por exemplo, na frente do CNJ, quando ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ele determinou e elaborou, expediu uma recomendação solicitando, não é,
a magistratura nacional que aplicasse os tratados de direitos humanos, as declarações, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e assim sucessivamente. Então, o STJ veio cumprir esse papel, e o artigo 8º do Código de Processo Civil, porque o ministro Moura Ribeiro, ele é bem dessa linha. Ele fala, ele chega a consignar no voto, professor Jorge, eu prefiro dormir em paz com a minha consciência. Olha que coisa, né? Eu não vou transigir com a dignidade. Qual era o caso concreto, Ricardo? O caso o leading case do capitalismo humanista foi um caso do ministro Moura Ribeiro, do STJ, e por isso que ele leva. A família, a família teve uma criança de 12 anos de idade que foi acometida de leucemia. Por isso que me tocou tanto, porque é a doença que eu carrego. E essa criança, não obstante todos os esforços da família e todo o custeio do tratamento, ela veio a óbito. A família se desconcertou e a família não pagou o financiamento do imóvel. E o banco foi exercer a alienação fiduciária. E a família ingressou em juízo para manter o imóvel, alegando caso fortuito externo. E o ministro Moura Ribeiro admitiu a tese do fortuito externo, disse que a dívida permanecia, afastou a mora, os encargos de mora e a consolidação da propriedade. E devolveu a contratação para as partes, né, para voltar à implementação. O banco ficou tão assim, desorientado mesmo, e até eu acho que temeroso, que não fez um recurso especial. Olha. Porque imagina, né, o chefe lá do juiz deve ter pensado, se isso vai para a STJ e em placa... Essa decisão foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ ele era de São desembargador Paulo. Aqui no Tribunal de Justiça. Olha só. Aí, isso ia abrir um precedente gravíssimo. Violentíssimo. Aí a gente estava numa roda de autoajuda, coisa do pessoal da leucemia, né? Os brothers da leucemia. A gente fazia umas rodas de autoajuda, todo mundo ficava lá e tal, e a gente conversava. E veio um, que não era eu, com esse acórdão, e distribuiu. Na época era Xerox. Distribuiu uma cópia lá, um Xerox para todo mundo, e as pessoas começaram a ficar emocionadas e chorar. Que bacana, muito legal. E aí eu fui procurar o ministro Moura Ribeiro, e foi por isso, inclusive, né, que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Sensacional. Tendo em vista que seria a próxima pergunta do Lúcio, mas eu acredito que seria. Tendo em vista que o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, 2015, ele recepcionou, a bem da verdade, a Constituição Federal, nós poderíamos dizer que o capitalismo humanista está implícito na nossa Constituição? Então, acho que vários Sandro, artigos, né? Não, o detalhe todo é o seguinte, assim, o 170, né, que é o artigo matriz da ordem econômica. Ele diz com todas as letras, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ou seja, capitalista, livre iniciativa, tem por fim, então, a meta, o destino da ordem econômica, ou seja, da disciplina jurídica da economia, garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, o existência digna a todos é a dignidade universal da pessoa humana. Tá escrito. É só não ler. Aí a gente precisava entender esse justiça social. Só que, como todo contrato de sociedade, a Constituição é um pacto social, é um contrato social, na perspectiva do direito público, né? E o ápice da própria união, entre todos, da nação, ela tem que ter um objeto social, como todo e qualquer contrato de sociedade. E o objeto social está lá, nos princípios fundamentais da República, artigo 3º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, uma sociedade desenvolvida nacionalmente, que significa social, econômica, política, cultural e tecnologicamente, erradicadora da pobreza, da marginalização, redutora das desigualdades sociais e regionais e promotora do bem de todos, sem discriminação.
Então, a Constituição, que lá no preâmbulo fala de uma sociedade fraterna, ela faz uma qualificação, né, nessa adjetivação, ou seja, a sociedade da fraternidade, explica essa fraternidade nos seus próprios objetivos fundamentais. E isso tá relacionado diretamente com o 170, quando fala conforme a justiça social. A justiça social não é uma perspectiva esquerdista, é o que está escrito na própria Constituição. Então, nem a direita nem a esquerda. A gente tem que cumprir a Constituição. E olha só, se a gente tiver um país que garanta a todos, na ordem econômica, existência digna, edificando uma sociedade livre, justa e solidária, desenvolvida, erradicadora da pobreza e da marginalização, redutora das desigualdades sociais e regionais e promotora do bem de todos, esse é o país do sonho de todos os brasileiros. Quem não quer viver nesse país? Então, o que cabe à nação brasileira? Não é? E esse é o meu juramento maçônico de cavaleiro templário, cavaleiro da Cruz de Malta, cavaleiro da Cruz Vermelha. Não é? Esse é o juramento que eu fiz como evangélico, como kardecista, como devoto de Nossa Senhora Aparecida. Não é? De ajudar a edificar esse país, porque é esse país que eu quero para os meus filhos e para a minha linhagem. E para todo mundo. Quem não quer esse Brasil? Muito bem. Saeg, você tem um outro livro que você publicou agora recentemente, né? Este livro aqui, Odisseia do Direito Quântico, escrito você, o Willy Santiago Guerra e o professor Wagner Balela. 3 ícones do direito, da filosofia. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe que, pode-se dizer, o precursor aí do direito quântico, né, professor Goffredo Teles, quando escreveu sobre isso na época, enfim, foi, de certa maneira, criticado, porque como era possível trazer conceitos da física para o direito, né? E você resgata isso com uma visão bem inovadora e diferente, você junto com o professor Willis e o professor Wagner Balela nessa obra. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa ideia, porque a gente que é do direito, a gente foge da física, da matemática, das ciências exatas, né? A gente vai fazer o direito normalmente para não ter que lidar com essas ciências exatas. E você procura fazer um link da física quântica com o direito. Eu queria que você explicasse um pouco como você conseguiu fazer esse link, né? Claro, você se inspirou também no professor Goffredo, mas traga hoje para nós o que seria o direito quântico na nossa perspectiva atual. Primeiro, professor Jorge, eu quero deixar bem claro que existe aí até um subcapítulo só sobre o professor Goffredo e sobre Pontes Miranda, ou seja, reconhecendo o protagonismo dele a propósito do tema, e nas dedicatórias do livro, uma dedicatória especial ao professor Goffredo, por conta desse protagonismo. Então, o professor Goffredo realmente era um visionário, mas ele estava lá, quando ele escreveu isso, na década de 60. Então, era a física quântica da década de 60, do milênio passado, do século XX, a gente está no século XXI. Se passaram 60 anos de desenvolvimento científico ininterrupto e incessante. Então, assim, a consciência quântica hoje é outra coisa. Eu imagino o que ele sofreu. Eu acho que ele apanhou mais falando de direito quântico do que eu de capitalismo humanista. Mas o fato é o seguinte, o professor Goffredo, ele deixou uma marca, e ele é hoje lembrado por causa dessa marca do direito quântico, e a gente resgata o professor Goffredo. A verdade é que o direito quântico foi desenvolvido, ele foi teorizado e sistematizado para poder explicar, numa perspectiva de lógica jurídica, o capitalismo humanista, porque o capitalismo humanista, numa perspectiva newtoniana de lógica, que é do século XVII, ou seja, tem 3 séculos para trás, ele é um absurdo. Por quê? Porque ele é uma contradição em termos. Um não comunga com o outro. Então, as pessoas ficam colocando isso. Eu falo, olha, desculpa, mas é porque você não está olhando com uma consciência quântica, com um olhar quântico, onde você faz a decomposição jurídica das relações e percebe que o humanismo tem que ser equivalente ao positivismo,
de acordo com a calibragem da realidade. É a realidade que vai calibrar a porção de que cada um faz. Como você faz no tribunal, professor Jorge. Você é pródigo nisso. O senhor pega com o bolseis e com a realidade, sem abrir mão da caridade e dessa solidariedade que é marcante na tua personalidade, e vai lá e sempre aplica a lei. Ué, você é quântico e não sabe disso, inclusive. Isso é o típico. A encarnação, aliás, de tudo que a gente acredita. Justamente por quê? Porque o seu olhar não consegue deixar de ser fraterno. Isso não é, Lúcio? Verdade. Fala que o Jorge não é a expressão da fraternidade. Não, pois é, acho que tem muito a ver a vida dele entrelaçada com a sua, com os mesmos objetivos e visão, né? Exatamente. É verdade. Aí, o que acontece? Você te desenvolveu. Então, esse meu penúltimo livro, o Fator KPH, foi o Desvendar Quântico do Capitalismo Humanista. Eu também escrevi no hospital. Mas o que seria esse fator exatamente, Ricardo? Então, na verdade, o que acontece? Você começa a aplicar o direito pela lei. Não tem como. Não tem como. Mas chega um momento em que a aplicação da lei ela não responde. Então você tem que avançar num ponto de mutação. Então, o que a gente chama de quantum critics. Esse é o fator KPH. Na hora que ela não responde, você avança na dignidade e na realidade para poder aplicar a lei, você muda de patamar. Então você quebra as fronteiras do positivismo e avança nos outros universos jurídicos, como se esses universos conversassem por consubstancialidade. Existe um elemento quântico que o Einstein, inclusive, chamava de fantasmagórico, que se chama entrelaçamento quântico, onde as coisas todas do universo se entrelaçam, por mais distantes que elas estejam, anos-luz, formando uma única singularidade. Então é verdade, o humanismo está lá, anos-luz do capitalismo, mas no final das contas, de acordo com a realidade, que tem que ser levada sempre em consideração, você não consegue simplesmente aplicar o capitalismo sem o humanismo ou o humanismo sem o capitalismo. Vira um radicalismo que deturpa tudo e não te dá a solução. E o positivismo, único e exclusivamente aplicado, também não dá. Lembra aqueles julgamentos onde o magistrado fala, olha, eu entendo o seu problema, mas eu não posso te socorrer? Isso não pode acontecer. Porque a lei diz de maneira diversa. Exatamente. Porque a realidade, no final das contas, se impõe. Então, assim, numa perspectiva mesmo de física clássica, não é? Na medida em que... como é que funciona isso? Funciona por sincronicidade. Então, não é uma relação de causalidade, de causa e efeito. Um implica no outro. Não é como o Celso Mello colocou dentro da pirâmide do Kelsen, as normas de direitos humanos. Eu não concordo com aquilo. Eu posso até explicar como é que aquilo funciona, mas eu não concordo com aquilo. O humanismo jurídico ele é uma ordem jurídica distinta. O positivismo é uma ordem jurídica distinta. Eles sincronicamente agem sobre o objeto. O objeto é a realidade. Só que, de acordo com a terceira lei de Newton, quando você lança uma força sobre o objeto lança uma força reversa, se impondo sobre a própria força e compondo as forças. Então, quando você joga o humanismo e o positivismo como forças, porque direito é força, sobre a realidade se impõe sobre os dois e calibra essa relação. Então, de acordo com a realidade do caso concreto, você aplica o positivismo e o humanismo. Só que, aí vem outra premissa de física quântica. O olhar do observador compõe, integra e altera o objeto. Então, cada um tem seu olhar, cada um faz a sua aplicação, e isso, inclusive, justifica a amarração pelo sistema recursal e o sistema do colegiado. Então, tem que ter. Por quê? Porque é a única forma de você... ter um outro olhar do observador. Exatamente. E é por isso que a gente vê nas olhar petições, de revisão. Por isso que a gente vê nas petições de muitos advogados, no finalzinho, se faça justiça, né? Porque você não precisaria pedir a justiça no finalzinho da petição, porque o
o que está sendo discutido ali com base na lei e com base nesses ensinamentos também. O que eu acho bastante ousado aqui no seu livro, você escreve sobre isso, que você fala até de uma certa relativização da coisa julgada quando a decisão não observa esses critérios, né? Eu me lembro quando acho que foi a professora Tereza que escreveu junto com aquele advogado do Paraná, sobre a obra se chama exatamente Relativização da Coisa Julgada. Ela fala que quando há a violação dos pressupostos processuais de existência, que a coisa julgada há de ser relativizada, pode ser inclusive desconstituída através da querela nullitatis insanabilis. E você acaba agregando aqui, Saeg, outros fundamentos. Quando você diz que a decisão que não atende à dignidade da pessoa, que ela também deveria ser relativizada. Como é que é isso? Você encontra algum fundamento para uma rescisória, para uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com esse fundamento também? Assim, eu vou falar de uma questão limite, porque fica mais fácil visualizar. Mas, imagina só, um juiz criminal condena a pena de morte. A praça aceita. O promotor falou, legal, gostei. Esse cara não presta mesmo. Mata ele. E o cara não recorre. Transitou. Agora vamos possível. Uma ação de depósito. Mais simples. Tá lá no Código Civil. Quer saber? Eu vou aplicar o Código Civil e vou decretar a prisão do devedor na ação de depósito. O devedor aceita, não recorre, transitou a pena de prisão. E daí? Vai prender? Vai matar? Não pode. É inaplicável, né? É inaplicável. Agora, aonde que está o segredo aí no direito quântico? A relatividade, a realidade não se impõe? A realidade se impõe. E ela se impõe de tal forma, pelo humanismo, na pena de morte ou na prisão do devedor, que pode ter coisa julgada. Isso não vai acontecer. No caso da pena, inclusive, da prisão, está lá no Código Civil, é só aplicar. Quem diz que o algoritmo não pode reviver o artigo expresso do Código Civil? Né? Verdade. Gostei do tema. Doutor Saeg, a gente está chegando no final do nosso episódio aí, lamentavelmente. E se eu falar que quero ficar? Aí é outra realidade, vamos ter que aplicar aqui. Mas olha, infelizmente, o nosso tempo está esgotando mesmo, né? Eu queria agradecer imensamente sua presença. Obrigado, meu irmão. Ela só enaltece conhecimento jurídico de quem está nos assistindo aí. Quer dizer, Amém. É fantástico esses temas que foram tratados. E falar de você é sempre muito alegre para a gente, né? É sempre uma coisa de festividade, né? Muito, muito bom tê-lo aqui. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Jorge, Dr. Sandro também. Que agradeço, Lúcio. E é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu passo a palavra agora só para as considerações finais de cada um de vocês e a gente encerra o programa. Então, começando pelo nosso entrevistado aqui, professor Ricardo Saeg. Gratidão. Primeiro, gratidão a Deus, né? Porque eu quero aqui dar um testemunho cristão que tudo na minha vida eu coloco no altar, positivo e negativo. E aqui eu estou no positivo e colocando no altar essa gratidão a Deus de estar do lado desses meus amigos maravilhosos. Gratidão a cada um de vocês, que são pessoas excepcionais, profissionais de primeiríssima linha e só são superados pelos seres humanos que o coração de cada um que eu conheço. Então, queria te parabenizar, professor Lúcio Palma, Obrigado. por esse trabalho bacana de divulgar o bom direito. Parabéns. É isso mesmo. Obrigado. Doutor Jorge. Não, só quero agradecer ao nosso querido amigo Saeg aqui pela brilhante entrevista hoje e
acho que já deve convidá-lo mais uma vez em outras oportunidades, né? Sim. O Saeg tem muita história ainda para contar, tem muito para falar do direito. Obrigado, professor Saeg. Sandro. Eu não teria forma diferente se não agradecer a aula hoje. Eu vou te falar, saindo daqui, as minhas ações contra algumas instituições aí que justamente não tem essa visão, né, humanística do capitalismo, eu já sei como é que eu vou tentar aplicar o direito agora. Amém. Né? Queria agradecer também ao Dr. Tosta, que é sempre uma aula, né? Os meus marechais, né? Deixa esse soldado aqui, vai aplicar tudo que aprendeu na sala de aula agora. E agradecer você, Dr. Lúcio. Obrigado. Tá? Pela oportunidade. Muito obrigado, gente. É isso aí, meus amigos. Continuem nos assistindo. Não deixem de curtir as nossas redes, os nossos canais e se inscrevam. Até a próxima. Obrigado.